Bom dia, tá começando mais um episódio da Law Letter, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, nosso último episódio dessa semana. Inclusive, boa sexta-feira pra você que tá ouvindo a gente. E hoje no Processual Civil a gente vai ver o STJ travou um caso de citação por WhatsApp e vai esperar a tese do tema 1345. E no direito do trabalho, o TRT2 derrubou justa causa e condenou empresa que recusou atestado particular. Tem mais no trabalho, viu? Correios condenados após a morte de um operador de empilhadeira por falhas de segurança. E no civil, a ação contra a Van foi extinta por falta de prova de posse em furto de moto no estacionamento. No previdenciário, o TRF3 garantiu pensão por morte a um homem com esquizofrenia, mesmo já aposentado por invalidez. E no comercial, superávit de 6,13 bilhões de dólares em agosto. China compensando o aperto tarifário dos Estados Unidos. E para fechar esse episódio de hoje que tá prometendo, a gente tem até direito desportivo. STJD puniu Bruno Henrique com 12 jogos e multa de 60 mil por manipulação. Então já tá com seu cafezinho na mão? Fone no ouvido também? Bora pro episódio. A quarta turma do STJ decidiu por 3-2 suspender o julgamento de um caso sobre citação por WhatsApp, até que a Corte Especial fixe a tese no tema 1345. Ou seja, a análise do processo concreto fica em pausa, enquanto o próprio STJ, em composição ampliada, define a regra geral para ações civis. O que está em jogo no tema 1345 é se a citação feita por aplicativos de mensagem ou redes sociais pode ser considerada válida no processo civil. A jurisprudência ainda é curta. Em 4 decisões recentes da terceira turma, só uma reconheceu a validade da citação. Ali, havia ciência inequívoca da parte e certificação por oficial de justiça, com fé pública. Lembrando a base, citação válida é pressuposto de existência do processo. Artigo 239 do CPC. A dúvida é se a informalidade do WhatsApp garante com segurança que o réu realmente recebeu e compreendeu o ato citatório, sem risco de confusão de número, identidade ou manipulação de mensagens. Para uniformizar o entendimento, o STJ selecionou como paradigmas os recursos especiais 2.160.946 de São Paulo e 2.161.438 de São Paulo. A tese que sair da Corte Especial deve dar previsibilidade, quando o meio digital bastará e quais salvaguardas serão exigidas para assegurar a ciência inequívoca. Enquanto isso, o recado prático é de cautela. Sem a definição do tema 1345, a validade da citação por WhatsApp segue incerta, e a falha nesse ato contamina todo o processo. E bora com o direito do trabalho. A segunda região do TRT derrubou a justa causa aplicada a uma escrevente de cartório por abandono de emprego. O ponto decisivo foi que a empresa só aceitava atestados do SUS e recusava os emitidos por médicos particulares. Para o tribunal, não existe espaço para esse filtro. Atestado é atestado, e a escolha da rede de atendimento não pode ser usada para desqualificar a justificativa de falta. Com isso, veio dupla consequência: reintegração da trabalhadora e condenação do empregador ao pagamento de 3 mil por danos morais. A mensagem é simples: política interna não pode limitar direito que a lei não limita. Em bom português, exigir que o empregado adoeça apenas na rede pública não tem respaldo jurídico. Se houver dúvida, havia checar a autenticidade do documento, não presumir má-fé e partir para a justa causa. E aí fizemos a seguinte pergunta: o que acontece quando o empregador desconfia da dor de quem falta ao trabalho? E quando isso leva à demissão por justa causa? E quem nos ajuda com essa questão é Alexandre França Bastos, sócio do Bastos e Machado Neri e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Rio de Janeiro. Olá, queria primeiro agradecer o convite para participar do podcast. Falar de direito do trabalho para mim é sempre uma alegria, mas falar num programa tão bacana, com um viés tão interessante, me envaidece o convite. Então deixo aqui meu muito obrigado. E queria consignar aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos ao tema. Tema interessantíssimo, lida diretamente nas relações interpessoais aí entre empregado e empregador, que é quando o empregador ele desconfia
o atestado médico apresentado, aquela falta que o empregado apresenta o atestado para justificar e ter a sua ausência abonada, se isso levaria a uma justa causa ou não. O empregador ele não pode recusar o atestado médico apresentado pelo empregado. Na verdade, ele não pode fazer qualquer exigência direta, exceto aquelas que são estipuladas pelo Conselho Federal de Medicina, que seria o nome completo do médico, a indicação do CRM, o dia da consulta, o período de afastamento, e o período de afastamento é importantíssimo, porque dependendo do período de afastamento, isso pode levar a um gozo de benefício previdenciário, ou seja, o empregador vai ter que encaminhar esse empregado para o INSS, e aí para ver a questão da suspensão do contrato de trabalho. Agora, exigir, propriamente dito, de um tempo para cá, teve a discussão com relação à exigência de constar um número da CID, né, nos atestados médicos. O TST já baixou entendimento com relação a isso, não se pode exigir a CID no atestado médico, e isso viola, inclusive, normas do próprio Conselho Federal de Medicina. Mas por que isso? Teve uma decisão recentemente do TRT da 2ª Região de São Paulo que questiona exatamente isso. Condenou uma empresa ao pagamento de dano moral e, obviamente, reverteu uma justa causa. A empresa demitiu o empregado por justa causa e esse empregado entrou na justiça porque a empresa vinha se recusando a receber o atestado médico desse empregado porque entendia que o correto era um atestado médico vindo do SUS. O empregado ficou comprovado, a prova testemunhal comprovou que o empregado apresentava os atestados médicos, então não houve abandono. O abandono é quando o empregado deliberadamente deixa de aparecer na empresa, deixa de exercer o seu trabalho, né, junto ao seu empregador. E no caso vertente não teve isso. O empregador ele simplesmente se recusou a receber esse atestado médico, o que ele não podia ter feito. Há outras formas de você verificar a legalidade desse atestado médico, inclusive a questão de atendimento médico, onde ele foi atendido. Mas aí fica uma outra questão. A gente não pode partir do princípio de que o empregado estaria ali falseando com aquele documento. Então, em linhas gerais, primeiro não deveria ser apresentado um abandono de emprego, deve-se observar uma gradação aí nas penalidades. A justa causa ela é a última, é a pena capital aplicada ao empregado, então, em virtude disso, deve-se tomar muita cautela, ainda mais quando o empregado estava apresentando atestado médico. Então, se não é possível você recusar o atestado médico, quer seja do SUS ou particular, então não se pode considerar aí que esse empregado estaria faltando ao emprego. Espero ter esclarecido aqui a questão e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Ô, Victor, eu tava conversando com um conhecido meu, que ele é advogado, ele tem um escritório, sabe? E ele tava comentando comigo daquela sensação de quando o escritório podia render bem mais sem virar um caos. Esse, sem dúvida, é um grande desafio, principalmente quando o escritório já está engrenando ali, pegando vários casos e tudo mais. E a boa é que a Doc9 vai fazer um webinar para ensinar a destravar produtividade com segurança, nada de gambiarra. Isso aí, é totalmente online e gratuito. Dia 9 de setembro, às 11 horas. Agenda rápida e conteúdo prático. E com time de peso, viu? Giovanni Machado, juiz de ética e advogado, e Daniel Kuhlmann, especialista da Doc9 e em alta performance jurídica. É isso aí, você não pode perder essa oportunidade. O link tá na descrição desse episódio. E bora voltar com as nossas notícias com o direito do trabalho. Em Santo André, em São Paulo, a terceira vara do trabalho condenou os Correios a indenizar a família de um operador de empilhadeira que morreu após ser atingido por uma carga de livros. O trabalhador, com 30 anos de casa, faleceu por traumatismo craniano, um acidente grave dentro do próprio ambiente de trabalho. Na análise do juiz, havia um combo de negligência. Cargas sem amarras, reclamações internas ignoradas e ausência de medidas básicas de prevenção. A leitura foi direta. Com procedimentos simples de segurança, o acidente poderia ter sido evitado. Diante disso, ficou reconhecida a responsabilidade da empresa. A sentença fixou 2,5 milhões de reais por danos morais aos familiares e determinou o pagamento de pensão mensal aos pais. A pensão funciona como compensação material pela perda do apoio econômico que o trabalhador prestava, especialmente relevante quando os pais dependiam, no todo ou em parte, da renda do filho. Então, um recado prático para quem opera logística e armazém
É simples. Protocolo de amarração, checagem de cargas, treinamento e resposta rápida a queixas não são um detalhe, são obrigação de segurança. Quando essas barreiras falham e o risco se concretiza, o judiciário impõe reparação, como aconteceu aqui. Nossa próxima notícia é de direito civil. No Pará, a Justiça extinguiu, sem julgamento de mérito, a ação contra a Van por furto de uma moto no estacionamento da loja. O motivo? O autor não comprovou que era dono do veículo nem que tinha posse qualificada. Boletim de ocorrência, prints de WhatsApp e tabela FIP apareceram nos autos, mas não bastaram. Entra aqui a súmula 130 do STJ. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Essa responsabilidade, porém, pressupõe legitimidade ativa de quem processa. E o CPC, artigos 17 e 18, é claro, só pode demandar quem é titular do direito material ou detém posse qualificada com prejuízo próprio. E qual é a prova que sustenta isso? CRLV em nome do autor ou contrato que demonstre posse. Comodato, locação, autorização formal. O STJ exige prova robusta de propriedade e posse. Sem isso, o juiz nem entra no mérito da responsabilidade do estabelecimento. E foi o que aconteceu aqui, sem prova de titularidade, sem ação. E aí surge a pergunta: o que precisa ser analisado antes de condenar uma empresa pela responsabilidade de um furto ou dano num estacionamento de responsabilidade dela? Quem responde pra gente é Gilberto Calil, mestre em Direito Econômico, professor e advogado atuante em Direito Empresarial. Alguns pontos precisam ser analisados antes que uma empresa seja condenada a indenizar furtos de veículos ou danos ocorridos em seu estacionamento. Embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que a empresa tem o dever de vigilância sobre o estacionamento, essa não é uma responsabilidade absoluta. Para que haja o dever de indenizar, o ideal é que o consumidor demonstre alguns elementos, né? Então, primeiro, que ele adquiriu um bem ou um serviço no estabelecimento comercial, que pode ser comprovado por meio de cupom fiscal ou nota fiscal. Segundo, que o furto ou o dano de fato ocorreram no estacionamento da empresa. E isso pode ser feito com a apresentação de imagens de câmera de segurança. Terceiro, que o consumidor é o proprietário do veículo, né? Apresentando, então, o certificado de registro e licenciamento do veículo em seu nome. Quarto, que não houve, por parte do consumidor, culpa exclusiva, como nos casos em que o consumidor deixa o veículo destrancado ou com chave na ignição, ou ainda com objetos de valor visíveis. E quinto, que de fato sofreu um prejuízo material, que o consumidor pode provar, né? Pode comprovar pela apresentação de notas fiscais ou orçamentos. Sem esses elementos, a responsabilidade de indenizar da empresa pode ser afastada pelo juiz. Bora falar de direito previdenciário. A 7ª turma do TRF3 mandou o INSS conceder pensão por morte a um homem com esquizofrenia crônica, que já recebia aposentadoria por invalidez. O ponto central aqui foi reconhecer que são prestações com fundamentos distintos. Uma decorre da incapacidade do segurado, a outra, da qualidade de dependente em relação ao pai falecido. Em primeira instância, o pedido havia sido negado por falta de prova da dependência econômica. No recurso, porém, o TRF3 reverteu. A turma reconheceu a condição de dependente com base no laudo pericial, sentença de interdição e prova testemunhal, conjunto suficiente para demonstrar que o filho efetivamente dependia do pai. No voto, a relatora juíza Luciana Ortiz destacou o entendimento do STJ. Os benefícios não são excludentes. A aposentadoria por invalidez é direito do segurado incapaz. A pensão por morte nasce da dependência em relação ao segurado falecido. Com isso, o TRF3 fixou o pagamento desde julho de 2019, data do óbito do pai. Então, quem já recebe benefício por incapacidade pode ter direito à pensão por morte se comprovar a dependência do instituidor. Documentos médicos, decisões de interdição e testemunhas fazem diferença.
Foi esse o lastro probatório que sustentou a decisão. Ô Victor, sabe quando você lê, anota, sublinha e mesmo assim sente que não tá avançando nada? Muitas vezes isso é falta de ter alguém com quem trocar de verdade as informações, né? A gente trava mesmo quando está estudando. Foi nessa inquietação que a gente conheceu a Jus Clube, que é um clube de leitura jurídico onde ler vira ato coletivo. É isso aí, tem encontros ao vivo, comunidade ativa e curadoria focada em quem vive o direito na prática. Não é teoria solta, não. Se você é ouvinte do podcast, sabe que o Jus Clube é parceria forte por aqui, então não deixa de conferir o link na descrição e fazer parte dessa comunidade. Bora voltar com as nossas notícias, agora com direito comercial. Em agosto de 2025, o Brasil fechou a balança com superávit de 6,13 bilhões de dólares, alta de 35,8% em relação a 2024. O dado chama atenção porque veio mesmo com os Estados Unidos elevando tarifas para 50%. Um baque que, em tese, travaria exportações e complicaria a vida de quem vende para o mercado americano. A saída foi mirar a bússola para o outro lado. As vendas para a China cresceram 29,9% e as importações caíram 2%. Esse desvio da rota ajudou a segurar o saldo, mas acende o alerta da dependência de mercados. Do lado de lá, os Estados Unidos compraram 18,5% menos do Brasil, reflexo direto do aperto tarifário. No jurídico, o movimento puxa discussões sobre acordos internacionais, possíveis retaliações comerciais e a leitura estratégica das regras internas. Em cenário de tarifa alta, empresas e governo precisam avaliar a base legal para responder, sem romper compromissos assumidos. Entra aqui a Lei da Reciprocidade, Lei número 14.682 de 2023. Ela autoriza o Brasil a adotar medidas equivalentes contra países que imponham restrições comerciais ou sanitárias injustificadas aos nossos produtos, respeitados os tratados internacionais. Em termos práticos, é o fundamento para um olho por olho, tarifa por tarifa, com parecer técnico e motivação formal. Não é carta branca, é instrumento jurídico para equilibrar a mesa de negociação. E bora com a última notícia do episódio de hoje. O STJD condenou o atacante Bruno Henrique por manipulação no jogo contra o Santos em 2023. Suspensão de 12 partidas e multa de R$60 mil. A acusação é que ele teria forçado um cartão amarelo para atender interesses de apostadores. A denúncia se baseou no artigo 243-A do CBJD, que trata de atitudes contrárias à ética esportiva com intenção de influenciar o resultado da partida. É a moldura usada quando a conduta do atleta busca alterar, direta ou indiretamente, o curso do jogo. Segundo o processo, mensagens ao irmão teriam reafirmado o compromisso de tomar o cartão. O julgamento dividiu os auditores, mas a maioria acompanhou o relator pela condenação. A defesa pode recorrer. Por hora, fica o recado. Em tempos de apostas esportivas, qualquer gesto que sugira manipulação entra no radar disciplinar. Na nossa newsletter, você confere o resumo dos votos. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente mais uma semana. E semana que vem, segunda-feira, pontualmente às 6 da manhã, a gente vai estar junto de novo com as últimas notícias pra você. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que bateu ponto na edição passada. Inclusive, começa aqui com um comentário de Josi Rodrigues. Quem será? Pra quem não sabe, a mãe da Laísa tá sempre comentando por aqui. Além dela, comentou aqui também o Maurinho, que disse que esse aqui é o melhor podcast jurídico do Brasil, hein? Obrigada, Maurinho. A gente não pode afirmar nada, né? Mas é muito bom ter vocês por aqui e saber dessa opinião sua. Vamos instaurar um inquérito para decidir isso daí. Tem também a Paula, Dali, Ciborgue, André Francisco, que inclusive sugeriu um tema aqui do podcast. Estamos analisando, viu, André? Caio Rocha, Yuri Júlio, Amaral Damares, Lara Cardoso, Suelen Rodrigues, Fabrício Menezes, Fernanda Leite, Lima, Guilherme, Felipe Galou, Miguel J e Pri. Muito obrigado a todos que comentaram. Muito obrigada, eu também agradeço a vocês. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, que ajuda bastante. E se você tá ouvindo esse episódio, compartilha também no seu Instagram, marca a gente no @lo.lera, porque a gente vê tudinho. Sextou, bom estudo, bom trabalho e bom final de semana por aí. A gente se vê na segunda-feira. Tchau.